Só me confirmam se vocês conseguem me escutar aí no chat, por favor. Olá a todos vocês, e aí todos também, como é que está o domingo de vocês? Vamos aqui hoje começar essa aula, e eu preparei esta aula aqui de um modo bem especial para vocês, porque é uma aula bem bacana, no qual a gente vai tratar sobre substantivos compostos. E nesta semana a gente estava vendo, lá no grupo especial, a gente estava vendo sobre classe de palavras. E eu vou trazer para vocês aqui um assunto importante hoje, que é o plural de palavras compostas. Cai muito em concursos. E eu espero que nessa tarde de hoje, nessa aula, vocês possam realmente ter atenção, entender como é que a gente chega ao entendimento plural dos compostos, que não tem dificuldade, não há decoreba. Na verdade, é só compreender como é a maneira que a gente consegue contextualizar e saber fazer o plural dessas palavras. Vamos tratar também com algumas resoluções de questões. E é isso que nós vamos trabalhar hoje. Então, eu espero que vocês possam aproveitar ao máximo a nossa aula. Se puder compartilhar o link da live aí com algum colega que queira participar, que ainda não conheça, sinta-se à vontade. Então, vamos nós para a nossa aula de hoje. Então, nós vamos trabalhar sobre classe de palavras. Eu acredito que todos vocês estejam me escutando. Então, vamos lá. Nós vamos trabalhar sobre classe de palavras, tá? Nós vamos trabalhar hoje na verdade, classe de palavras não, plural de palavras compostas. Primeiramente, eu até coloquei hoje, eu desafiei vocês lá no grupo, seguinte, você consegue responder a esta questão? Por exemplo, qual é o substantivo composto, qual é o plural correto do seguinte substantivo composto? Substantivos compostos: pôr do sol, segunda-feira, arco-íris, beija-flor. Qual é a maneira correta de se fazer o plural dessas palavras? Ok, não vou resolver essa questão aqui agora. É apenas um desafio no qual estou mostrando aqui o que é que nós vamos aprender na aula de hoje. A identificar de uma maneira bem simples e fácil como chegar a esse resultado, a este plural. No entanto, para isso, nós precisamos entender que as classes de palavras, elas são divididas em 10 classes. Quem ainda não viu sobre isso, até nós tratamos, eu volto a repetir que no grupo especial nós tratamos uma aula sobre. Mas existe substantivo, existe o verbo, adjetivo, o artigo e assim por diante. E nós vamos ver hoje essas 10 classes de palavras, não estudando sobre ela, mas sabendo identificar elas dentro de um contexto. Quais delas são variáveis e quais delas são invariáveis. Então, eu vou fazer aqui para vocês um mapa mental, vocês vão acompanhando e a gente vai entender aqui quais são as variáveis. O que são palavras variáveis? São as palavras que variam em gênero, que é gênero masculino e feminino, né? Número, aumentativo e diminutivo, e perdão, número singular, plural, e grau, aumentativo e diminutivo. Então, as palavras variáveis, elas variam
de acordo com gênero, número e grau. Ainda temos o verbo que varia de acordo com o tempo, ele não varia em número, nem varia em gênero, nem em grau, mas ele varia em tempo, varia em modo. Então, o verbo ele tem uma variação que é exclusiva dele. Mas as demais classes de palavras que são variáveis, elas variam exatamente em gênero, número e grau. E é exatamente o que nós vamos ver. Quais palavras pertencem a essas classes variáveis. E também temos um grupo de palavras que elas não sofrem variação alguma. Ela nem vai para o feminino, nem para o masculino, nem vai para o plural, nem tem aumentativo, nem diminutivo, que são essas palavras aqui. As palavras invariáveis. Ok? Então é isso que a gente vai vendo. Vamos passar aqui. Vamos começar pelas palavras variáveis. Vamos começar pelo substantivo. O que é substantivo? Quem tem acompanhado as aulas sabe que substantivo é o nome que damos, nome de seres em geral. De seres em geral. Esses seres podem ser físicos, reais, animados ou inanimados. Então, tudo que a gente consegue nomear, tudo que a gente consegue ver, pegar, sentir, emoções, a gente chama de substantivos. Os substantivos, eles sofrem variações, como eu já falei, de gênero, número e grau. Ele já leu 2 livros. Olha aqui. Nós temos, nesta frase, nós temos um substantivo. Quais são? Qual é? A palavra livros. Livro é um substantivo. É o objeto no qual nós estamos aqui nos referindo. Este substantivo ele está aqui variando em quê? Em número. Ele está no plural. Tudo bem. Então, vamos entender uma coisa. A maioria das palavras variáveis, elas vão orbitar em torno do substantivo. Então, quando a gente for buscar numa frase, se aquela palavra é não variável, vamos ver se ele tem alguma ligação com o substantivo. Se ela tiver alguma ligação com o substantivo, a gente já sabe que é uma palavra variável. Então, qual é a próxima? Sabendo que o substantivo ele tem essa orbitação, até coloquei aqui um sinalzinho para identificar aqui palavras que orbitam em torno do substantivo, ela vai ser variável. Nós temos a próxima, artigo. O que é artigo? Artigo é a palavra que determina o substantivo. O aluno foi aprovado. Olha o exemplo da frase aqui. O aluno inteligente foi aprovado. Nós estamos falando de quem? Quem é aqui o substantivo? Aluno. Olha aqui, eu estou primeiramente identificando o substantivo, para depois saber a palavra que determina o substantivo. Esse Ozinho aqui, chamado de artigo. O artigo pode ser definido ou indefinido. O que seria um artigo indefinido? O artigo definido, como a gente já viu na aula anterior, é aquele lá que é o, a, os, as. É a variação olha, de gênero e de número. Também existe. Esses aqui são os definidos. E tem os indefinidos. Uns, uma e umas. São os indefinidos. Eu poderia dizer assim: um aluno inteligente foi aprovado. Nós temos que ter um cuidado aqui. Esse pode ser confundido também com quantidade. O artigo ele não é quantidade. Não se refere a Ele refere a qualquer ou algum.
quando a gente puder fazer essa troca, por qualquer ou algum, a gente tem um artigo indefinido. Então, nós já vimos que nós temos duas palavras aqui que são variáveis, substantivos e artigos. Por que eu estou explicando palavras variáveis? Professor, a aula não era sobre plural dos substantivos? Sim. Para isso é interessante, é importantíssimo entender quais são as palavras variáveis e as palavras invariáveis, para quando eu ver lá a palavra composta, eu saber qual é que vai variar e qual não varia. Tudo bem? Vamos lá. Eu vim aqui no comentário e tem uma resposta. Ó, boa tarde, a aula ficará salva? Pessoal, seguinte, para quem está me assistindo pela primeira vez, eu quero dizer assim, tem essa aula ao vivo, tá? Deixa eu só mudar aqui a câmera aqui. Eu tenho essa aula ao vivo, que ela fica aqui no YouTube temporariamente, mas também eu tenho um grupo exclusivo, que é lá onde eu coloco as aulas que ficam gravadas, ficam no Drive, tem uma atividade todos os dias da semana. E aí é o seguinte, quem quiser participar lá desse grupo exclusivo, ele é uma taxa única, apenas uma taxa para colaborar com o meu trabalho. Não é um valor, não é uma assinatura nem nada, porque uma taxa de R$ 30 é um valor mínimo. E assim, é um valor único, vai estar disponível até a data da prova. Nós vamos ter aula até a data da prova, com todo o conteúdo do edital relativo a português, relativo a dados educacionais. Então, um conteúdo bem rico que muitos estão cobrando por aí 150, 200 ou até mais. Então, assim, eu estou colocando apenas esse valor para poder contribuir com o meu trabalho. Mas é uma taxa única. Quem quiser participar, fala comigo no WhatsApp. Logo mais também eu vou disponibilizar aqui um QR Code. Durante a aula, se você quiser, se achar a aula interessante, quiser participar lá do grupo, você paga aqui o QR Code, manda mensagem no meu WhatsApp que a gente te põe lá no grupo, porque essa aula fica disponível lá no grupo. Mas vamos aqui continuar. Estamos falando sobre palavras variáveis, para que nós possamos entender como é que possamos fazer o plural das palavras compostas. Já vimos que palavras variáveis começam a partir do substantivo e todas as palavras que orbitam em torno do substantivo podem ser variáveis. Como a próxima, a gente já viu aqui substantivo, já vimos artigo e aqui temos o adjetivo. O que é um adjetivo, pessoal? Adjetivo é aquela palavra que qualifica um substantivo. Tá vendo? Como tudo gira em torno do substantivo. Já vimos o artigo que define o substantivo e temos o adjetivo que qualifica. Ele tem a função de qualificar. Ó. Qualificar quem? Substantivo. Por isso que a gente identificar o substantivo primeiro na frase, nós vamos ter condições de identificar as demais classificações. Olha aqui o exemplo. O aluno inteligente foi aprovado. Nós estamos falando de quem? Nós estamos falando do aluno, que o aluno é substantivo. E aí nós vamos identificar qual é o adjetivo nesta frase? Qual é a palavra que está qualificando o aluno? Aqui, inteligente. Inteligente qualifica o substantivo. Substantivo aluno. Então, se a palavra ela é ligada ao substantivo, ela vai variar de acordo com o substantivo. Lá na concordância nominal a gente vê mais sobre isso. Então, assim, se fosse no plural, os alunos inteligentes. Minha caneta aqui deu tilt. Um momentinho aqui que tem um probleminha aqui na minha caneta. Acionei alguma coisa aqui, algum comando aqui no qual não estou conseguindo tirar. Pronto. Os alunos, voltei aqui. Os alunos inteligentes. Ó, o adjetivo ele viria para o plural da mesma forma como está o substantivo. Ele aqui é um adjetivo que não vai variar, essa palavra inteligente não varia em gênero.
A aluna inteligente. Ela não varia em gênero. Mas se fosse assim, estudioso. O aluno estudioso, no lugar de inteligente. Se fosse a aluna, ficaria a aluna estudiosa, variando assim em gênero. Se fosse o plural, as alunas estudiosas. Então, adjetivo também é uma palavra que varia, porque ela orbita o substantivo. Vamos à próxima. Já vimos substantivo, já vimos artigo, já vimos adjetivo, e agora outra palavra que também orbita em torno do substantivo é o pronome. E aí, professor, como é que eu identifico o que é pronome? Pronome é toda palavra que faz referência, ela faz referência ou substitui. Quem? Substantivo. Ele foi aprovado. Estou falando ele. Quem seria esse ele? Poderia ser o aluno foi aprovado. Se eu coloco aqui substantivo aluno, se eu estou fazendo a referência por meio de outra palavra, esta palavra que faz referência ao substantivo, no caso aqui ele, é chamado de pronome. Vocês lembram que eu falei lá na chamada da aula que eu não preciso que o meu aluno decore, eu preciso que ele entenda, compreenda. Então aqui não há necessidade de você decorar quais são os pronomes, não há necessidade disso. Apenas compreender. A palavra que substitui o substantivo, faz referência a ele, ela é pronome. Então aqui ele é pronome. Se aqui fosse os alunos foram reprovados, aprovados. Qual seria o substantivo, aliás, o pronome que poderia substituir os alunos? No caso aqui, ele seria eles. E assim varia de acordo com o substantivo. Portanto, palavra variável. Ele, ela, eles, elas e assim por diante. Compreendido? Vamos lá. Próxima palavra variável. Numeral. Numeral é uma classe de palavras que indica quantidade, que indica ordem. Ordem em que sentido? Primeiro, segundo, terceiro, fração, meia xícara de café. O múltiplo, ele ganha o triplo do que o colega ganha. Então, todas as palavras que remetem a quantidades, seja elas fracionárias, seja elas múltiplas, seja elas de maneira ordinais, são numerais. E aqui nós temos um exemplo. Somente um aluno foi aprovado. Eu dei um exemplo bem aqui no artigo que falava sobre um aluno, não é isso? E aqui falo novamente sobre um aluno. Só que aqui a classificação vai ser diferente. Por quê? Porque se um aluno aqui refere-se a qualquer aluno. Qualquer, não é uma quantidade. E aqui eu refiro a quantidade, é o número 1. Somente um aluno foi aprovado. Este 1 aqui, ele é numeral. E o numeral é variável. Se fosse aluna, qual seria o numeral adequado? Uma aluna foi aprovada. Então, no caso aqui, o 1 é um numeral que é variável de acordo com o gênero do substantivo. Olha aqui. Estamos vendo palavras que sofrem variações de gênero, número e grau. Gênero, número e grau. São eles: substantivos, artigos, adjetivos, pronomes,
numerais, todas essas palavras orbitam em torno do substantivo. Por isso que eu fiz questão de mostrar a primeira classe de palavras, substantivo, que é a palavra que mais comum e varia bastante, e as demais que orbitam, que dependem do substantivo, que faz relação diretamente com o substantivo, também são variáveis. E tem outra palavra que é variável, que não se liga muito ao substantivo, que é o verbo. Como eu já mostrei lá no primeiro exemplo, o verbo ele é variável, só que ele não varia em gênero, número e grau. Ele vai variar em modo verbal, modo indicativo, modo imperativo, modo subjuntivo ou tempo. Como também pessoa. Primeira, segunda, terceira pessoa. Tempo, presente, passado, futuro. E aí tem as subdivisões de cada tempo. Pretérito perfeito, pretérito imperfeito. Olha aqui, o aluno inteligente foi aprovado. E o que é verbo? Todos nós sabemos que verbo é qualquer palavra que exprime ação. Tudo bem? Qualquer palavra que exprime ação é verbo. Então, aqui nós vimos todas as palavras que são variáveis. No final aqui vai ter esse mapa aqui, ele vai estar montado com palavras variáveis e palavras invariáveis. Então, aqui é muito bacana. Lembrando também, mais uma vez, que lá no grupo especial, o pessoal recebe esse material em PDF para estudar, rabiscar. Inclusive, se quiser, eu coloco até com esses rabiscos da aula no qual eu faço aqui. Tudo bem? Vamos dar continuidade. Falamos sobre palavras variáveis. E agora nós vamos estudar as palavras invariáveis. As que não sofrem nenhuma variação. Tudo bem? O que é uma palavra? O que é classe de palavras invariáveis? Elas já são mais complexas. Elas não se ligam diretamente ao substantivo, como as variáveis. Elas estão mais na relação de sentido. Elas têm uma relação de sentido, de estabelecer sentido dentro de uma frase. Como no caso, conjunção. O que é a conjunção? Qual é a função de uma conjunção? A conjunção ela tem a seguinte função: estabelecer sentido entre duas orações. Ela está sempre no início de uma segunda oração. Ela liga oração 1, oração 2, estabelecendo um sentido. Aí aqui ela está, a conjunção. Ela vai estabelecer um sentido. E o que é que determina uma oração? Ah, eu não sei o que é uma oração. Oração é todo enunciado que tem um verbo. Ele queria estudar, está aqui o verbo, mas estava cansado. Está aqui o segundo verbo. Nós temos aqui duas orações. E qual é a conjunção que está aqui entre essas duas frases? Como eu já falei, ela tem a função de ligar. É a palavra mas. E qual é o sentido que ela estabelece aqui? Ele queria estudar, mas estava cansado. O estar cansado, ele não vai fazer algo que ele estava a fim de fazer. Vai estabelecer um sentido de adversidade. Aí, nesse caso, sim, é interessante você até saber quais palavras são conjunções, mas a questão do sentido você vai entender dentro do contexto. Então, a palavra variável, ela não tem plural, ela não tem feminino, ela não tem aumentativo nem diminutivo. Tudo bem? Vamos à próxima classe de palavras que pertence à classe das variáveis. Preposição. Preposição também ela estabelece uma relação de sentido. Um pouco diferente da conjunção, que a conjunção, ela tinha a função de ligar duas orações, estabelecendo sentido. Duas orações. A preposição, ela faz uma ligação, mas entre dois elementos de uma mesma frase, entre duas palavras, estabelecendo um sentido. Duas palavras dentro de uma mesma oração. A conjunção, ela vai unir duas orações. A preposição, ela vai unir duas palavras
dentro de uma mesma oração. Olha aqui um exemplo. Sentado à mesa, esse a craseado é a junção do a, preposição com a, artigo. Sentado na mesa são dois elementos, dois termos que têm sentidos diferentes devido à conjunção. Sentado à mesa, o que significa sentado à mesa? Sentado próximo à mesa. Quando você vai jantar, você senta à mesa. Agora, sentado na mesa, esse na dá o sentido de você estar sobre. Sentado sobre a mesa, sentado na própria mesa. Então, tá vendo o sentido que ela estabelece? Então, assim, você não senta na mesa para jantar. A não ser que você sente lá, tem aquele o costume de casa, né? Só não leva a praça. Costume de casa, mas acho que nenhum, só criança senta na mesa. Sentado na mesa é você simplesmente subir na mesa e sentar sobre ela. Então, esta palavrinha que dá este sentido é chamada de conjunção. Não tem plural, não tem singular nem plural, não tem feminino nem masculino, nem não tem aumentativo nem diminutivo. Então, esse é o sentido da conjunção. Ok? Vamos à próxima palavra, que é também uma relação de sentido e é invariável. Advérbio. Aqui nós estamos começando vou usar aqui a expressão, a engrossar o caldo um pouquinho dentro da classificação de palavras. Mas assim, vamos compreender, vou facilitar de um modo, vou buscar com que vocês compreendam de uma maneira mais simples. Nós vimos a conjunção, que liga duas frases. Nós vimos a preposição, que liga duas palavras estabelecendo um sentido. E nós temos o advérbio, que ele modifica. Ele não tem função de ligar, ele tem a função de modificar. Modificar o quê? O sentido. Ele modifica o sentido de uma palavra. Na verdade, de três palavrinhas. Quais são essas três palavrinhas que ele modifica o sentido? Pode ser o verbo, pode ser o adjetivo ou o próprio advérbio. Vamos ter uma aula bem didática falando sobre advérbios, que ainda a gente não foi colocado lá no grupo, mas vai ter todas as classes de palavras que nós estamos falando aqui, vai ter lá de um modo bem mais próximo e esclarecedor, trazendo questões de concurso. Mas aqui, olha aqui. Advérbio. Ele fez a tarefa rapidamente. Ela fez a tarefa rapidamente. Vamos aqui identificar palavra por palavra. Ela. Ela aqui é o quê? É o pronome que substitui um substantivo, que poderia ser Mariana, a menina. Fez. Fez é ação. Verbo. A tarefa. Olha, o a, um artigo. Tarefa, substantivo. E rapidamente. O que é essa palavra rapidamente? Vamos aqui, olha. Deixa eu riscar aqui essa palavra. E vamos ler só a frase. Ele fez a tarefa. Ele fez a tarefa. Quando eu falo dessa maneira, estou dizendo o quê? Ele concluiu uma ação, fez a tarefa, fez o dever de casa. Agora, quando eu digo que ele fez a tarefa rapidamente, esta palavra diz que ele fez a tarefa de um modo mais rápido. Modo, olha, ela está dizendo um modo. Então, esta palavra ela tem a função de modificar o sentido do verbo. Aliás, do verbo, sim. Mas só que o verbo não é tarefa. Ele fez rapidamente a tarefa. Essa palavra tem a função de modificar o sentido do verbo, dizer que é uma ação que foi feita de um modo mais rápido. Então, essas palavras que têm a função de mudar o sentido de um verbo, de um adjetivo,
do próprio advérbio são chamados de advérbios e são invariáveis. Ou vou colocar aqui uma frasinha que eu lembrei aqui. Ela é bonita. Ok. Estou dizendo que ela é bonita. Agora eu quero exaltar a beleza dela. Qual seria a frase adequada? Ela é muito bonita. Estou exaltando algo. Estou exaltando o quê? O quê? A beleza. Ou seja, bonita. Esse bonita, como é que eu classifico ela? Bonita é uma qualidade de quem? De ela. Ela é um pronome que, por vez, poderia ser um substantivo. A menina, a moça. Então, esse bonita, ele é adjetivo. Quando eu digo que é muito bonita, estou intensificando a beleza, estou intensificando o sentido do adjetivo bonita. Então, essa palavra tem um sentido de intensificar. Então, se tem um sentido de intensificar, é um advérbio. E aí eu chamo a atenção. Tem gente que fala assim, ela é muito bonita. São muitos. Aliás, ela é muitos. Existe um... Porque o muito ele sofre uma variaçãozinha. E ora ele pode ser um pronome que ele vai, um pronome substantivo. E aí ele tem essa variação. Mas assim, muito quando advérbio não sofre a variação. Não tem masculino, não tem feminino, não tem singular e nem tem plural. É só muito e pronto. É muita coisa, é muito bacana fazer isso. Então, assim, esta é a palavra invariável, ok? E por último, interjeição. O que é interjeição? Nós estamos aqui vendo todas as palavras, todas as classes de palavras, do qual nós vimos as variáveis e agora estamos vendo as invariáveis. E quando eu digo assim, interjeição é uma palavra que serve para expressar admiração, dor, espanto. Ufa! Consegui terminar a prova a tempo. Oxe! Deixa de conversa. Então, essas palavras que exprimem admiração, que exprime espanto, euforia, são chamadas de interjeição. Interjeição não sofre variação. Então, pessoal, nós vimos aqui as classes de palavras variáveis. Deixa eu colocar aqui para vocês de modo que fique visível. Eu estou mostrando aqui para vocês as classes de palavras variáveis e invariáveis. Então, nós temos as classes de palavras, elas se dividem em variáveis e invariáveis. E aqui nós temos as classes de palavras que são variáveis, substantivo, artigo, adjetivo, numeral e verbo. Lembrando que verbo ele sofre variação diferente das outras. Essas outras aqui sempre orbitam em torno do substantivo. Então, variação de gênero, número e grau, tá? O verbo sofre variação de tempo, modo, pessoa, diferentemente. Então, ele não orbita em torno do substantivo, mas ele é uma palavra variável. E as palavras invariáveis, conjunções, que a conjunção tem a função de ligar duas orações, estabelecendo uma relação de sentido. A preposição, que tem a função de ligar duas palavras dentro de um mesmo termo, também estabelecendo uma relação de sentido. O advérbio, que não liga nada, ele apenas modifica o sentido de um verbo, de um adjetivo do próprio advérbio, dando um sentido diferente, sendo que a ausência do advérbio dá o mesmo o mesmo sentido da frase. Porém, o advérbio tem a intenção de intensificar, de colocar o modo, de colocar o lugar. E, por último, a interjeição, que é a palavra que exprime expressão. Como é que tá aí, pessoal, para vocês? Eu vou colocar aqui, inclusive aqui, quem quiser, tá? Quem quiser, aqui está, participar do nosso grupo especial, nós temos aqui esse QR Codezinho aqui, você aponta o celular para a tela,
paga um valor de R$ 30, eu coloco você dentro de um grupo exclusivo, e esse grupo exclusivo você tem acesso a um drive com todas as aulas. Nós temos conteúdo todos os dias da semana, resolução de questões. Quando o edital sair, o edital vai sair este mês, viu? Segundo informações de fontes confiáveis, este mês o edital estará saindo. E assim, quando o edital sair, nós vamos transcorrer todo o edital em relação a conteúdos de português, dados educacionais, inclusive lá no grupo, lá no Drive, tem aulas sobre dados educacionais e alguma coisa sobre didática. Ou seja, vai ser um conteúdo bem completo. E aqui não é um valor, você não está comprando um curso, você está apenas dando uma contribuição para que eu possa produzir as aulas de modo diário. E claro, as nossas aulas aqui, elas vão continuar acontecendo, Porém, vai ser uma vez por semana e a gente não vai ver todos os conteúdos. E ela aqui também, ela não vai ficar gravada, disponível para que vocês possam acompanhar depois, somente para quem está lá no grupo. Então, quem quiser contribuir, quem quiser participar, paga aí o QR Code, R$ 30, manda o comprovante no meu WhatsApp. Depois de terminar a aula, eu adiciono vocês lá. Tudo bem? Aí a gente vai tendo mais acesso. Enfim, eu acredito que é um valor irrisório, assim, R$ 30 é um valor mínimo. Eu pensei muito sobre o que fazer, sobre isso aí, porque, como eu já falei, eu não estou aqui vendendo curso. Não estou. Eu estou dando a oportunidade de fazer com que vocês se tornem mais aptos a serem aprovados nessa seleção, porque é uma seleção que é complicada, vai ser concorrida. E, claro, que para a gente fazer isso, a gente requer tempo, requer atenção, que para produzir isso aqui requer muita atenção, muito cuidado. E eu busco trazer o conteúdo da melhor maneira possível. Até eu quero que vocês também deem assim, um feedbackzinho dentro do chat, porque assim, cada feedback é importante para que eu possa melhorar a aula, e eu trago a aula de uma maneira mais didática para vocês. Então, assim, esse mapa mental aqui, por exemplo, é para que vocês possam compreender melhor essa questão da classificação. Tudo bem? Alguém está perguntando qual é o número do WhatsApp. Vou colocar aqui, tá? Este é meu número. Vamos continuar, pessoal? Vamos continuar com nossa aula. Eita! Flexão. Agora nós vamos trabalhar aquilo que é o objetivo principal da aula. Mostrei para vocês lá no início o que nós poderíamos aprender, que era exatamente saber a flexão das palavras compostas. Na aula sobre substantivos, para quem participa do grupo exclusivo, tem a aula sobre substantivo, que a gente vê que existe substantivo simples, composto, e o composto é aquele que é formado por dois elementos, dois radicais. Então, nós temos aqui um exemplo do que é palavras compostas e como é o plural de palavras compostas. Aí, o porquê desta aula? Pessoal, é muito importante. Eu detalhei esta aula porque toda prova que a gente faz, pelo menos a experiência que eu tenho, tem palavras compostas lá no conteúdo de morfologia. O edital ele não vai falar explicitamente que vai ter isso aqui, mas sempre no conteúdo morfológico de língua portuguesa, de gramática, vai ter uma questãozinha ou outra sobre plural de palavras compostas. E você sabendo, dominando, cada questão vale o teu trabalho. Vamos compreender isso? Cada questão que você estudar, que você se preparar, você estuda um monte de conteúdo para resolver uma questão, mas cada questão acertada ou a ausência de um acerto pode custar o seu trabalho. Vamos pensar sobre isso. Então é importante. A ausência de um acerto pode custar o seu emprego. Então eu trabalho com escolas públicas, eu sou gestor de escola, eu sei quantas pessoas batalham para estar na escola trabalhando. E é muito importante. Eu gostaria muito que meus colegas todos fossem aprovados. E assim eu falo para vocês. Eu gostaria que vocês que estão aqui sejam aprovados. E eu posso contribuir. Esta é a minha contribuição. Então vamos aqui. Flexão. Como é que as palavras flexionam? Eu falei para vocês agora
sobre palavras variáveis e invariáveis. Então, por isso que eu coloquei esta aula, este conteúdo anterior, que seria um pré-requisito para você saber fazer o plural de palavras compostas. Por quê? Se nós tivermos palavra variável com variável, este plural ele vai acontecer nos dois elementos. Se eu tiver variável com invariável, vai acontecer o plural apenas no primeiro elemento. Ou se eu tiver o contrário, invariável com variável, esse plural vai acontecer no segundo elemento apenas. E aí nós temos a flexão de dois elementos que formam a palavra, que é a variável com variável. Tá? Nós temos a flexão apenas do primeiro elemento que forma a palavra, que é a variável mais invariável. Nós temos a flexão apenas do segundo elemento, isso invariável mais variável. E também temos exemplo em que nenhum dos dois flexiona. Continua do mesmo jeito, apenas o artigo vai determinar se varia ou não. Entendeu? Então aqui, guarda-chuva, plural de guarda-chuva. Os guarda-chuvas. Olha, só o segundo elemento que varia. Plural de abaixo-assinado. Os abaixo-assinados. Só o segundo elemento que varia. Plural de má formação. As más formações. Aqui nós temos duas variações. Plural de guarda noturno. Os guardas noturnos. Aqui nós temos duas variações. Olha aqui, que louco, olha. Nós temos aqui a palavra guarda, que não varia aqui. Nós temos a palavra guarda que aqui vai variar. Calma, não bugue a sua mente. Vamos já entender o porquê. Vocês viram aqui que existem regras e regras, por isso que eu digo, não há necessidade de decorar. Você que estuda comigo, está acompanhando essas aulas, eu tenho chamado a atenção para uma coisa. O português, ele é complexo sim, porém, precisa você entender o contexto. O português, ele decora o mínimo para você saber resolver as suas questões. Entender o contexto, entender a situação, é a palavra-chave para que você possa ter sucesso na aprovação de algumas questões em português. Na aprovação de provas com questões de português. Então, eu peço a você que tenha atenção de entender o contexto. Nós vimos aqui o que era a palavra variável e palavra invariável para colocar nessa imersão de saber interpretar as palavras compostas para a gente saber fazer o plural de forma correta. Tudo bem? Vamos prosseguir com nossa aula? Vamos lá. Opa, passei demais. Pessoal, me dá aqui um tempinho aqui que eu vou beber aqui um gole d'água que a minha garganta tá seca, tá certo? Enquanto isso, vou deixar só aqui disponível aqui para vocês. Quem quiser, tá um pouco aqui distorcido, mas quem quiser fazer o Pix aqui, tá aqui o Pix na tela, tá? Enquanto isso, vou beber aqui um gole d'água. Só um instante. Tá, voltando aqui. Deixa eu tirar aqui minha imagem aqui da tela para que vocês possam compreender melhor. Gente, nos substantivos compostos, nós vamos ver flexão
dos substantivos compostos é um pouquinho... A aula vai se tornar um pouquinho extensa, mas é importante vocês entenderem. Por isso que eu estou dizendo. É importante que cada um aqui entenda, compreenda. Nós vamos ver neste momento onde varia os dois elementos. Por quê? Nós temos aqui segunda-feira. Segunda-feira, o plural de segunda-feira será segundas-feiras. Por quê? Porque segunda é uma palavra variável. Segunda é o quê? É um numeral. Numeral, varia. Feira é substantivo. São duas palavras variáveis. Nós temos aqui, olha. Segunda é numeral, que é variável. Feira é substantivo, variável. Então, quando nós temos variável mais variável, as duas palavras vão para o plural. Portanto, segunda-feira será segundas-feiras. No segundo exemplo, nós temos matéria-prima, e aí, plural de matéria-prima será plural, as duas vão variar, matérias-primas. Por quê? A matéria é substantivo, prima é adjetivo. A matéria-prima, adjetivo, qualifica o tipo de matéria. Substantivo com adjetivo, ambos não são variáveis? Então, se ambos são variáveis, ambas vão para o plural. Variável com variável se torna plural de duas. Couve-flor. Couve-flor. Plural de couves-flores é plural de couve-flor é couves-flores. Aqui é substantivo com substantivo. Dois substantivos. Substantivo é variável, então substantivo mais substantivo vai variar os dois. No entanto, eu chamo a atenção porque quando tem dois substantivos, português sempre vai ter uma exceçãozinha. Pode estar correto também apenas esse plural aqui, olha. Couves, flor. Se tiver apenas o primeiro variável, apenas o primeiro variando, flexionando, e o segundo não, está correto. Somente nessa formação, substantivo mais substantivo. Guarda noturno. Vimos lá no slide anterior o que é que guarda-chuva guarda-chuvas e guarda noturno são guardas noturnos. Porque esse guarda aqui é o guarda, o guardinha, o guarda, o policial, o agente. Então, ele é um substantivo. Substantivo, ele varia. Noturno é adjetivo. Quem trabalha à noite é noturno. Substantivo mais adjetivo variam. Então, ambos vão para o plural. Portanto, guardas noturnos, substantivo mais adjetivo, ambos vão variar, por serem palavras variáveis. Primeira dama. Plural de primeira dama será primeiras damas. Por quê? Ambas são variáveis. Primeira é numeral, dama, substantivo. E aí nós temos duas palavras, dois elementos variando. Primeira, numeral variável, com dama, substantivo variável também. Portanto, vai os dois elementos para o plural. Ok? Deixa eu só tirar aqui que está encobrindo aqui. Perdão. E aí que está cobrindo aqui. Então, neste caso, as duas palavras são variáveis. Os dois elementos flexionam. Vamos aqui à próxima. Continuando ainda com a flexão dos dois elementos, tá? Outro exemplo que dá os dois elementos no plural, com palavras repetidas. Corre, corre, pisca, pisca, pula, pula. Plural dessas palavras serão corres, corres, piscas, piscas, pulas, pulas.
Neste substantivo também é possível a flexão apenas do segundo. Olha aqui. Em palavras repetidas, nós podemos ter apenas o segundo elemento variando. Também é correto. Ó, em palavras repetidas, varia os dois elementos. Mas também é aceito a variação apenas do segundo. Ok? Piscas, piscas. Pode ser pisca, piscas. Português e suas complexidades, mas não é um bicho de sete cabeças. Pulas, pulas. São palavras que se repetem, que têm a mesma grafia, pode repetir o plural em ambas, mas também que pode ser apenas na última. Continuando, uma questãozinha antes de a gente passar para o próximo, tá? O nome composto em destaque no trecho. É porque ele vem de um trecho, eu não coloquei o trecho. Ó, estuda as causas da inexistência da matéria-prima na composição das goiabadas. Se expresso no plural, terá a variação de dois elementos, como nós vimos. Matéria-prima, ela vai variar os dois elementos. Nós já vimos até no exemplo. Por quê? Matéria é substantivo, prima é adjetivo. Duas palavras variáveis. Então, o plural fica matérias-primas, onde os dois elementos vão variar. Pergunta: dos pares de vocábulos compostos abaixo, aquele que dois vocábulos também fazem plural com variação de dois elementos é beija-flor, segunda-feira. Qual das regras nós vimos aqui? Beija-flor, segunda-feira. Beija. Que tipo de classe de palavra é beija? É verbo. Nós não vimos exemplo com verbo ainda. Portanto, verbo não varia em palavras. Vamos ter atenção. Verbo não varia em palavras compostas, tá? O verbo não tem plural. Qual é a variação do verbo? A variação do verbo é em tempo, modo e... fugiu a palavra. São três variações verbais. Tempo, modo... meu pai do céu. E pessoa. Então, assim... qual a palavra que vai variar? Abaixo assinado, abaixo, ele é advérbio. Advérbio, a gente viu que ela é invariável. Nesse caso também não. Decreto, lei e amor perfeito. Decreto é o quê? É um substantivo. Lei é um substantivo. Qual é o plural de decreto, lei? Substantivo e substantivo? Pode ser decretos. Decretos, leis. Como também pode ser apenas decretos, lei. Por quê? Porque não são dois substantivos? Substantivo com substantivo dá tanto a variação nas duas como apenas no primeiro. Pode ser decretos-lei? Pode sim. Amor perfeito. Amor é o quê? Substantivo. Perfeito é adjetivo. Substantivo e adjetivo, varia os dois. Amores perfeitos. Então, essas palavras, essas duas aqui variam. Aqui a resposta. Resposta alternativa C. Vice-diretor não é, porque vice não varia. A gente vai ver mais adiante. Guarda civil varia. Guardas civis. Mas guarda-chuva não varia. Por quê? Calma aí que eu explico mais na frente. Então, a alternativa que tem a variação dos dois elementos é o item C. Ok? Vamos lá. Continuando.
Nós vimos aqui flexão dos dois elementos. Então, vamos ver agora quem vai variar apenas o primeiro. Flexão apenas do primeiro elemento. Nós já vimos aqui decretos, lei. Nós vimos que apenas o primeiro elemento pode variar, como também aqui os dois podem variar. Por quê? Porque é formado por substantivo mais substantivo. Quando é substantivo mais substantivo, o elemento pode variar os dois, como também pode variar apenas o primeiro. Cidade, satélites, público, alvo, elemento, chave, são palavras que são formadas por substantivo mais substantivo. Nós temos duas formas aqui. Pode variar apenas a primeira, como também pode variar os dois. Cuidado que às vezes tem prova que vem com uma pegadinha como essa, e como eu explico aqui, olha. E ambos podem variar. Onde ainda varia apenas o primeiro elemento? Em substantivos compostos preposicionados. Substantivo composto que tem preposição, cana-de-açúcar. O de é preposição. Plural, fica apenas o primeiro elemento no plural. Canas de açúcar. Canas de açúcares seria incorreto. E o de é preposição. Pôr do sol. Do é preposição. Então fica pores do sol. Varia apenas o primeiro elemento. Que é regra básica. Não tem aquela exceção, não. Toda palavra composta que tenha preposição, apenas o primeiro elemento vai para o plural. Fim de semana. A preposição fica fins de semana. Pé de moleque. Pés de moleque. De preposição. Então, neste exemplo, somente a primeira palavra vai variar. Continuando, nós vimos os primeiros elementos aqui, agora vamos ver quem varia apenas o segundo. Quando é que varia apenas o segundo? Primeiro, quando é uma palavra... Para variar apenas o segundo, tem que ser uma palavra invariável, tá? Mais uma palavra variável. E quais são as palavras invariáveis? Preposição, que ela não começa a palavra, mas pode ser um advérbio, pode ser uma conjunção, pode também não... Geralmente o advérbio, o que mais? Preposição, conjunção, são palavras invariáveis. E também o verbo. Quando começa com o verbo, mais a palavra variável, como eu falei, verbo não varia em número, não tem plural de verbo, o verbo fica no singular. Por isso que o guarda noturno tem dois plurais, guardas noturno, e o guarda-chuva, apenas o segundo elemento vai para o plural. Por quê? Esse guarda aqui não é o guarda, agente. É guardar. Vem do verbo guardar. Guarda-chuva, te guarda da chuva. Ele aqui é verbo. Então, se é verbo, o primeiro elemento não varia. Só o segundo elemento. O plural fica guarda-chuvas no plural. Olha aqui. Bate-papo. Bate é verbo. Bate-papos. Olha aqui. Bate singular, papos plural. Quebra-cabeça, verbo quebra, cabeça do verbo quebrar, então plural apenas o segundo elemento. A mesma coisa, arranha, céu, arranha, céus. Fica o plural porque arranhar é um verbo. Vice-presidente, vice é uma palavra invariável. Não está lá naquela classificação porque ele é um sufixo. Ex, vice, pré, são sufixos. Eles não têm uma classificação específica lá nas classes gramaticais. Então, vice não varia. Ex-presidente, vice-presidente, ficaria vice-presidentes. Ex-presidentes, apenas o segundo elemento varia, porque o primeiro ele é uma palavra invariável. Assim como nós temos em alto-falante. Esse alto aqui, ele é um advérbio. Advérbio. Por quê? Nós estamos falando de quem? Do falante. Falante, algo é falante.
Falante, ele qualifica, ele é um adjetivo. Então, alto-falante é um falante, mas em um tom maior. Então, ele intensifica o falante, ele é um advérbio. Então, fica alto-falantes. Alto é advérbio, falante, adjetivo, alto-falantes. Varia apenas o segundo elemento. Também nós vimos aqui palavras, nós já vimos aqui o exemplo e volto a repetir, palavras repetidas, e no caso onomatopeicas, ou seja, que imita sons, repete o segundo elemento. Mas aqui ela poderia estar correta, zuns, zuns, palavras repetidas. Nós vimos aqui atrás que ela pode variar dos dois. Não, perdão. Palavras onomatopeicas não. Só varia o segundo elemento. Tico, 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 ticos. Lufa, lufas. Reco, recos. Elas variam apenas o segundo elemento. Mas deixa eu voltar bem aqui para vocês, para explicar aqui. Ó, neste caso, varia os dois elementos, como também varia o segundo elemento. Por quê? Porque aquelas não são onomatopeicas, elas não imitam sons. São palavras repetidas que não imitam sons. Quando palavras repetidas que não imitam som, pode repetir, ela pode estar o plural nos dois, como também apenas no último elemento. Mas, se ela imitar som, ela vai, que aí a gente chama de onomatopeicas, elas vão apenas o segundo elemento no plural. Um pouquinho complexo? Ok, mas aqui você pega esse slide depois, você vê com mais calma e vai entendendo melhor. Tudo bem? Então aqui nós vimos a variação. Quando é que ela varia o primeiro elemento? Quando é que varia os dois elementos? Quando a primeira e a segunda palavra são variáveis. Quando é que ela varia apenas o segundo elemento? Quando a primeira é invariável ou um verbo e a segunda ela se torna variável. E aí nós temos os casos específicos, com palavras substantivo, substantivo. Ela pode variar os dois elementos, como também apenas o primeiro elemento. Palavras repetidas, ela pode variar os dois elementos ou apenas o segundo. E palavras onomatopeicas que variam apenas o segundo elemento. E para finalizar aqui nessa flexão que é apenas o segundo elemento, quando tem também esse grão, gran, bel, como prefixo, como a primeira palavra, grão-duque, grão-duques, a palavra que essas palavras são invariáveis, elas não têm plural. Gran-fino, gran-finas, bel-prazer, bel-prazeres. Então, essas palavras aqui, elas não vão variar o primeiro elemento, apenas o segundo. Quando é que ela não varia? Tem um caso que não varia. Ela vai ter casos que não tem variação alguma. É quando ela vai ser formada por dois verbos, ou então um verbo mais advérbio, por duas palavras invariáveis. É quando ela forma invariável no primeiro elemento, mas invariável no segundo elemento. E aí essa situação ela vai ser verbo mais verbo, invariável quanto ao número, entenda bem. Verbo mais verbo, ou verbo mais advérbio. Vamos aqui o exemplo. O disse me disse. Verbo com verbo. Tem os dois verbos. Então fica apenas o artigo que vai indicar a variação desta palavra. Os disse me disse. Temos aqui o leva e traz. Nós temos os leva e traz. Leva é verbo, traz é verbo. São dois verbos também. Então não vai ter variação em nenhum dos dois. Apenas o artigo que vai identificar se está no plural.
O cola tudo. Cola é verbo. Cola. Tudo é o quê? Cola tudo. Cola. Cola tudo. Estou intensificando. Tudo é advérbio. Intensifica o verbo. Então, cola verbo, tudo advérbio. Então, os cola tudo. Nenhuma das duas vai variar. Então, essas palavras aqui, elas vão estar desta maneira no plural só através do uso do artigo. Também temos outro elemento que, neste caso, não é que nenhum elemento flexiona, só riscar isso aqui. É o caso em que o substantivo composto ele vai estar no plural apenas no último elemento, que ele não tem hífen. Girassol, girassol, é como se fosse uma palavra única. Fica girassóis. Por quê? Girassol é gira mais sol. Ele vai acontecer um plural de uma palavra normal. Palavra pontapé, pontas, pés, pontapés. Manda chuva, manda chuvas. Fidalgo, fidalgos. Então são palavras compostas aqui, compostas por sem uso do hífen, em que não vai ter variação do primeiro elemento. Ok? E aqui nós temos um exercíciozinho para a gente fazer, que seria a gente passar essas palavras para o plural. Mas aí eu vou ver aqui o tempo de aula, como é que já está. Nós estamos aqui com quanto tempo? Já estamos com 1h10, estamos esticando. Eu acho que é melhor a gente ir. Vamos fazer o seguinte: nós vamos para a atividade, vamos aqui para a resolução da atividade. Vou fazer da seguinte forma: como o tempo já está bem extenso e uma aula comprida ela não passa a ter rendimento, eu peço a vocês o seguinte: vamos combinar da seguinte maneira. Eu vou gravar esta aula, tá? Eu vou gravar numa outra parte e vou colocar ela à disposição de vocês lá no grupo. A resolução dessas aulas. Tudo bem? Eu vou colocar a resolução dessas aulas em uma outra aula gravada à disposição de vocês lá no grupo. Porque nós temos aqui essa quantidade de atividades para responder. E se a gente for fazer, a gente vai demorar um tempo bem extenso. E quando a gente usa um tempo extenso, as pessoas não compreendem bem. Então vamos fazer o seguinte, vamos finalizar esta aula hoje. Eu quero que vocês falem aqui, quem está aqui, fale rapidamente no chat. O que vocês acharam da aula? Acharam complicada? A maneira de eu explicar? Como foi? Eu quero que vocês me deem um feedback. Eu acho importante vocês me fornecerem um feedback para que eu possa melhorar, para que eu possa oferecer o melhor conteúdo para vocês. Estou à disposição. O que vocês acham? Ok, eu agradeço a vocês pelo feedback positivo. E eu prometo a vocês que eu vou fazer a gravação da resolução das questões. Como eu coloco, não fica muito extensa. Quem quiser participar do grupo, nós vamos ter uma semana lá, nós vamos ter 5 aulas no grupo nesta semana. E eu vou explicar isso aqui até de uma forma mais detalhada, trazendo mais conteúdos. Vocês fiquem à vontade. Sei que algumas pessoas aqui já contribuíram. Eu vou agora entrar em contato, terminando a aula, eu vou entrar em contato com essas pessoas, tá certo? E é isso que eu quero buscar trazer para vocês. Obrigado aí pela participação e que a gente possa se ver em outros momentos. Eu vou deixar aqui a aula disponível por pouco tempo, por 24 horas. Aí quem quiser assistir, vocês compartilhem até amanhã. E ela amanhã, a partir da manhã da noite, ela não vai estar mais disponível lá no YouTube. Vai ficar disponível para quem pertence ao grupo, ok? Então é isso, gente. Uma boa noite a vocês, um bom restante de domingo. Um abraço e até a próxima.